eu falei que a gente já tinha, né, esse projeto lindo e a gente sentiu assim no nosso coração de retomar, né, essa missão que é levar o amor de Jesus, a levar a palavra de Jesus a mais pessoas, a mais vidas, a levar cura, a levar paz, a levar um refrigério, né, amiga? Exatamente. Uma honra estar aqui, uma responsabilidade e uma alegria também. Nós fizemos uma edição do Toque de Fé, deve ter o quê? Uns 2 anos ou 3, Eu acho por que aí, tem né? dois, não tem Dois, muito né? tempo, É, parece. 2 anos. E foi uma bênção, foi confirmação de Deus que nós devíamos fazer. E nós estávamos ensaiando voltar, mas como vocês podem perceber, as agendas As são bem agendas. movimentadas, por isso que nós temos que encontrar esse horário das 9 horas, mas já deu tudo certo. E nosso tema de hoje inicial, né, Marci, é um tema muito interessante e instigante. Já vou até escrever aqui nos comentários aqui também, que é se você tem fé e até onde vai a sua fé. Mas para a gente poder começar esse tema e a gente poder também se apresentar, vou pedir para que todo mundo possa pegar esse aviãozinho aqui embaixo e encaminhar para pelo menos 3, 5 pessoas, porque, Márcia, eu não sei se você tem percebido isso, acredito que com certeza sim, mas como as pessoas estão sedentas de Deus e não sabem que é isso. Às Não é, vezes elas amiga? acham que a religião é Deus, e aí começa uma confusão, e se Deus quiser, nós vamos poder trazer alguns pontos bem interessantes aqui, certo? Ó, já tô encaminhando aqui no meu aviãozinho, tá? Tô Eu encaminhando também estou aqui, mandando. tô mandando aqui. Mas sim, vamos, por mais que, né, que para nossa audiência que nós já somos conhecidas, vamos nos apresentar, porque depois isso aqui vai ser salvo e vai lá pro meu canal do YouTube. E quando chega no YouTube, aí, minha filha, vai pro mundo todo. Então, por favor, se apresente. Pois é, gente. Meu nome é Marci Vago. Eu sou empresária, trabalho com moda e faço roupas com propósito. Mas eu adoro muito mesmo falar de Jesus, né? Eu gosto muito de falar de Jesus, levar Jesus. O meu chamado é de missões evangelístico, o meu chamado é missionário. E eu gosto de falar de Jesus, de conversar de Jesus. Estou fazendo teologia agora. Estou no primeiro ano de teologia com o Dr. Randy Clark, na Global Awakenings Brasil. E estou muito apaixonada. E cada dia a gente vai se equipando mais, estudando mais, aprendendo mais, lendo mais. E aí eu creio que tudo que a gente aprende, a gente tem que transbordar. Então, nós estamos aqui ativando o toque de fé para a gente transbordar o que a gente aprende, as nossas experiências, né, amiga? Os lugares aonde a gente passa, que a gente vê muitas mulheres sedentas mesmo do amor de Deus, da palavra de Deus, de aprender mais, de entrar num nível mais profundo. E nós estamos aqui para isso, para ajudar vocês. Exatamente. Eu me chamo Essa Comero, sou nutricionista, também terapeuta, especialista em emagrecimento sem dieta e ativação da mentalidade magra. E tenho crescido muito em fé, a partir do momento que Deus me apresentou os amigos dele, e uma dessas pessoas, Marci. Então, eu já conheço a Marci há anos, há muitos anos, e ela ela semeou profundamente boas sementes, o solo foi fértil e continuo crescendo em fé. E é o meu grande desejo, porque quando nós estamos caminhando com pessoas que parece que ela tem um cadinho a mais de fé, assim, sabe, que é gente, e são pessoas que você olha e percebe, né, que tem uma vida, tem uma família, que tem um caminho, tem um propósito, a gente tem muito a aprender. Então, a apresentação feita, vamos fazer nossa oração inicial? Vamos, vamos. Soberano Deus, amado Senhor, nós estamos aqui nessa noite para aprender de Ti, para poder alcançar vidas e almas para Jesus. Nós estamos aqui levando a Tua palavra. Fala conosco nessa noite de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa, Senhor. Que pessoas entrem nessa live e Sim. saiam diferentes, Pai.
que saiam curadas, que saiam menos ansiosas, que saiam sem depressão, porque eu acredito na cura, eu acredito no teu agir sobrenatural em cada casa, em cada família, porque a sua palavra é viva e eficaz. Então, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Espírito Santo. Fala conosco nessa noite. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, amém, amém. Pessoal, nós vamos começar com o nosso tema. Aqui embaixo, além do aviãozinho para poder compartilhar, tem uma bolinha com uma interrogação. Então, eu quero deixar vocês muito à vontade, a qualquer momento, enviar uma pergunta sobre o tema. A Márcia me conhece, eu pergunto tudo, porque eu acredito que o óbvio precisa ser dito. Acredito que conhecimento liberta. A palavra de Deus fala que meu povo perece por falta de conhecimento. E tem tanta coisa que a gente, né, poderia fazer melhor, poderia estar tendo resultados, e a gente não faz porque não sabe. Então, fiquem à vontade para poder comentar, escrever, mandar uma dúvida que, por mais que pareça ser boba, pode mandar essa dúvida. Então, assim, como o nome é Toque de Fé, Marcinho, você poderia explicar pra gente o que é fé e o que não é fé? Porque, assim, otimismo é fé, né? Aquela fé do brasileiro. O que é fé? Para a pessoa identificar se ela tem fé ou se ela está confundindo. Talvez ela não tem e acha que tem. Então, o que é Não. fé? Na verdade, a fé, a palavra de Deus fala o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque às vezes eu falo que eu tenho fé. Não, eu tenho fé. Só que a primeira balançada do barco, a gente já fica apavorado. Fé sem obras, ela é morta. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem fé, você não vê, mas você acreditar. Você não está vendo nada, você não está vendo nada que pode dar certo, mas você tem uma fé, porque você tem uma palavra de Deus, que aquilo vai dar certo. Então, eu tenho uma palavra, eu vou até o fim, porque o Senhor me disse que eu vou conseguir. Fé é isso, você não vê a solução, mas você está ali. Eu creio na palavra do Senhor. A fé é você acreditar no impossível, mesmo você sem você ver nada. É você ter a certeza da sua vitória, mesmo quando você não vê saída, mas você tem fé. Você coloca a sua fé em ação. Tanto é que o nosso tema da nossa noite é quanto você aguenta? Até onde vai a sua fé? Quanto você aguenta? Ter fé é você acreditar no impossível. Porque para Deus não tem nada impossível. É quando você não vê a solução, mas você acredita. Você crê que aquilo vai dar certo. É você, pelos olhos da fé, você já vê aquilo acontecendo. Entendeu? E o que que não é fé? Para mim, é otimismo. Eu tô acreditando assim porque eu sou otimista. Eu acho que tudo vai dar certo. Sabe? Aquela pessoa que é otimista em tudo. Mas o otimismo, quando o barco balança, quando a tempestade vem, você vai aguentar? Até onde você aguenta? Olha a fé de Elias, é a palavra que eu trouxe hoje para gente firmar a nossa fé. Elias era um profeta que teve época que ele também teve depressão, ele se escondeu, né? Eu fui em Israel, não sei quantas pessoas tiveram a chance de ir a Israel, que está aqui na live. Elias, ele se escondia na caverna, com medo de Jezabel. E ele era um homem de fé. Imagina nós, simples mortais. Por isso que a gente tem que orar e vigiar o tempo inteiro. Mas assim, como é que vem a fé? A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, essa live aqui é para você aumentar a sua fé. É um toque de fé no íntimo do teu espírito. Então, a gente vai estar lendo a palavra, a gente vai estar orando a palavra e a sua fé vai ser aumentada e nutrida. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé não é só otimismo, não é otimismo. É lindo você ser otimista. Mas e como está a sua fé?
Eu tenho conversado, Iessa, com muitas mulheres aonde eu tenho passado. E eu tô vendo, eu tô sentindo, assim, as mulheres, esses 2 anos que eu tenho andado muito, ministrado em vários lugares, eu tenho visto as mulheres muito ansiosas, muito depressivas, muito angustiadas. Tipo assim, eu não aguento mais, sabe? Quando a pessoa tá no limite, assim, da fé. Uhum, Eu, eu tô observando isso, entendeu? Então, por que não a gente não abre um canal assim para falar mais, né? Das uhum. coisas do alto, das coisas de Deus, de levar a palavra para um coração que tá angustiado, né? Sim, eu também tenho percebido isso, né? Até porque em consultório ali, entre quatro paredes, ouvindo as pessoas, onde muitas vezes a pessoa pode se abrir para além daquilo que a gente vê nas redes sociais, onde parece que tudo é lindo, tudo é perfeito, todo mundo tá feliz, tudo tá dando tudo, né, tão maravilhosamente certo e tudo mais. E eu vejo isso. E eu tenho uma impressão que parte dessa ansiedade, ela vem do descompasso do tempo de Deus e do tempo do mundo. As coisas estão cada vez mais rápidas, né? Então, por exemplo, na internet, tudo é muito rápido. Se antes eu precisava de ler muitas coisas, hoje o ChatGPT pode me dar muitas respostas, resumos, esquemas, tudo muito rápido. No emagrecimento, hoje nós temos novas drogas que façam que as pessoas percam peso em uma velocidade muito rápida. Só que tem uma coisa que não dá para você acelerar ou pular etapas, duas talvez. O desenvolvimento da maturidade emocional, não dá para ele ser acelerado, e o tempo de intimidade com Deus. Porque mesmo que você doe completamente o seu tempo, tem o tempo, é o tempo dele, né? É a data e a hora que ele marcou. Então eu vejo que muito da ansiedade vem do descompasso do tempo. Então tá tudo muito acelerado e o convite que Deus faz é o quê? De desacelerar, é de fechar a porta do quarto e orar, é de ter tempo de intimidade. E quantas vezes eu mesma já falei assim, mas gente, como é que eu vou fechar toda essa porta desse quarto para orar? Com a lista de coisas que eu tenho para fazer, menina entrando, não sei o quê. Mas se a gente tiver paciência e persistência, tiver fé, aí a gente aos poucos vai organizando a rotina, vai conseguindo colocar o que é mais importante, porque esse tempo com Deus, ele traz frutos que se fosse pela força do nosso braço, não aconteceriam, né? Não teria como. E complementando o que você falou, né? A fé, esse é um conceito que eu peguei lá do Thiago Brunet, é acreditar sem duvidar. Uhum. O mundo mostra que não vai dar e você consegue visualizar que vai acontecer. Mas para que isso não seja um otimismo e você não coloque suas expectativas no lugar errado, é importante ter o que? O relacionamento com Deus. Porque se ficar na expectativa, na força do nosso braço, como é que o povo fala? Na cocriação, na visualização de tudo. Tá, e se o que você estiver cocriando, ou se aquilo que você estiver atraindo, né, a lei da atração para sua vida, for o melhor que você pode e não for aquilo que Deus tem para você? Nossa, que medo! Que medo, assim, né? Aí haja temor, né, pra gente poder ter esse discernimento. E aí eu queria perguntar aqui pro pessoal que tá aqui acompanhando, que tá aqui assistindo, se tá fazendo sentido, se vocês concordam, se vocês discordam, como é que está aí. Por gentileza, escreve aqui nos comentários, escreve aqui também, por gentileza, você que está nos ouvindo, a cidade, o estado que você está nos ouvindo, para a gente saber com quem que está participando aqui também, por gentileza. Quando estiver no YouTube também, escreve aqui embaixo de onde você fala, que idade você tem, se você já participou de alguma dessas edições. E o que você acredita sobre fé, por gentileza, para não ficar aqui também só nós duas, né, Marci? Porque se fosse para ser só nós duas, É, a gente marcava um café. marcava um café aqui, vamos interagir com a gente.
Por Como gentileza. está a sua fé? Fala pra gente como está a sua fé. Como está a sua fé? Eu falo que eu tenho uma fé, assim, o meu primeiro dom é fé. Você acredita? No teste dos dons, o meu primeiro dom é o dom da fé. E, e eu tenho uma fé, assim, sobrenatural mesmo, graças a Deus. O meu coração acredita. Quando eu fui curada 20 anos atrás, eu aprendi a aumentar a minha fé, que era o que eu tinha naquele momento. Eu tinha que acreditar na minha cura. Então, quando você passa por um deserto assim, você aumenta muito a tua fé. O deserto, ele te ajuda a acreditar sem duvidar, porque é o que você tem, a esperança, a perseverança e a fé. Então, hoje, eu trouxe uma palavra para gente que está em 1 Reis 18. Eu quero ler para gente 1 Reis 18, de 41 a 45. Você já passou por alguma situação que aos seus olhos parecia um impossível? O impossível é a especialidade de Deus, né, gente? Você já teve que continuar firme diante de uma situação que ninguém acreditava? Até onde está a sua fé? Eu falo que eu caminho de fé em fé. Cada dia uma fé diferente. Cada dia a minha fé tem que aumentar mais, entendeu? E em 1 Reis E conta a quem tá história com de pouca fé, Elias. cola em quem tá com mais fé, entendeu? Isso aí. Aprenda a caminhar com pessoas que têm mais fé que você. Ah, eu não tenho fé, minha fé é pequena, eu não acredito em nada disso. Cola em alguém que tem mais fé que você. Aprende, caminha junto, vai recebendo a sementinha que uma hora vai, entendeu? Desiste Uma não, hora vai. uma hora vai. Eu tô, gente, acompanhando uma página aqui do meu devocional, tá? Até quanto você aguenta? Em 1 Reis 8, de 41 a 45, conta a história de Elias, do profeta Elias, que depois de anunciar a Acabe que a chuva estava vindo, eles viviam em um tempo de seca, no qual não se chovia há 3 anos e 6 meses. Elias, ele foi por topo do Carmelo, ajoelhou com a testa no chão e começou a orar pela chuva. Elias mandou o servo ir e vir 7 vezes. Olha que loucura, 7 vezes. Mas eu vou ler na Bíblia aqui, que essa linguagem aqui é maravilhosa, que eu ganhei essa Bíblia aqui da minha amiga do podcast Jesus Pode. Essa linguagem é maravilhosa, fácil de entender. 1 Reis 18, 41 a 45. Está escrito assim, ó. 18, 41 a 45. Então Elias disse a Acabe: Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho abundante da chuva. Pensa, anos sem chover. Ele já estava ouvindo o barulho da chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: Desliguei a luz aqui, peraí. E disse ao seu servo: Vá e olhe para o lado do mar. Ele foi e olhou e disse: Não vi nada. Então Elias disse: Volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: Eis que levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: Suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo, o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias e cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Pensa você, que fé é essa? Quando ele mandou o servo, ele já falou, já escuta o barulho da chuva. Olha a fé.
acreditar sem duvidar. Ele já escutava o barulho da chuva. E olha que interessante, o que eu aprendo com esse texto? 3 anos e 6 meses sem chuva, ele se prostrou, ele colocou a cara no pó. Será que nós estamos nos prostrando diante das nossas dificuldades, diante dos nossos desafios? Será que nós temos orado, jejuado pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos sonhos? Será? Como está a nossa fé? Nós estamos nos prostrando, ajoelhando, colocando a nossa cara no pó. Às vezes a gente precisa fazer isso. E outra coisa que eu aprendo, às vezes nós temos que orar mais de 7 vezes por algo, muito mais. Ele não desistiu. Vai lá, o servo foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou, para ver como é que estava o céu. Será que nós estamos insistindo ou nós estamos desistindo na primeira tentativa? Tem enfermidades que eu vou orar por pessoas que a gente tem que orar 7 vezes. Às vezes a gente quer orar uma vez só e quer que a pessoa já seja curada. A gente quer ver o nosso milagre na primeira vez que a gente ora. Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Esse servo aqui, ó, teve que ir e voltar. O servo voltou 6 vezes, trazendo más notícias. Você está pronto para orar quantas vezes for necessário pelo teu milagre, pela tua bênção, pela tua casa, pelo teu filho, pela tua família, e acreditar sem duvidar? Se você está aqui nessa live conosco, o toque de fé vai invadir o seu coração nessa noite. Amém. E você vai viver igual a gente vive, de fé em fé. Amém? Amém. Isso que você fala, Marci, para mim, ensina muito que fé não é um conceito teórico, é prático. Porque parece que é assim, olha. Gente, se vocês quiserem discordar de mim, fica à vontade, tá? Mas parece assim, que quando a gente fala assim, olha, a Marci tem fé. Parece que é uma coisa assim, que ela tem, que ou você tem, ou você não tem, sabe? Só que a fé, ela está disponível para todo mundo que pratica. Exige um movimento. Então não é uma questão de eu tenho fé. Para eu ter fé, eu tenho que o quê? Me alimentar pelo ouvido da palavra de Deus. Eu também preciso de fazer o quê? Também de, tá entrando e tá saindo. Mas eu também tô profetizando, eu também tô declarando, eu também tô orando, eu também estou clamando. Então, se não há esse movimento, dificilmente uma pessoa de fato, verdadeiramente vai ter fé. Que senão acontece aquilo que você falou. Na primeira balançada do barco, a pessoa estremece. E isso diz muito daquilo que as pessoas não veem. Né? Aqui nas redes sociais, nós postamos muitas coisas, principalmente quem tem o seu trabalho atrelado às redes. Então, a Marci tem, com as roupas belíssimas dela, tá sempre presente nas redes, todo dia. Ela pode estar viajando, pode estar onde, mas ela tá ali nas redes. Eu também. Só que tem uma parte que a gente não mostra. E que talvez seja a mais importante, que é da intimidade. E é onde a fé é fortalecida. A fé não é fortalecida aqui. Aqui ela é despertada. Aqui é um toque. Um toque de Mas fé. para que essa fé se torne uma fé madura, tem um convite de você treinar. Porque não é algo que ou eu tenho ou eu não tenho. Lembra que eu falei? Quando eu comecei a entender um pouco mais, eu falei, nossa, gente, eu tô precisando de melhorar bem isso daqui. Eu preciso de andar com pessoas que têm mais fé que eu preciso de ouvir mais pregações, eu preciso de orar mais. E no início pode ser bem estranho, até mesmo difícil, mesmo que pareça ser estranho. E eu até quero falar isso aqui, mas eu não tenho problema nenhum de falar, porque eu não sei das pessoas que estão aqui ouvindo agora, mas tem pessoas que estão conhecendo talvez a fé e esse conceito nesse exato momento.
E tem pessoas que já estão aqui, ó, há muito mais tempo de jornada que nós duas juntas. Isso aí. E tá tudo bem por isso, a cada uma na sua jornada, né? Mas eu confesso que quando eu comecei a criar o compromisso de todos os dias tirar um tempo para poder fechar a porta e orar e tudo mais, no início era muito difícil. Parecia que tinha um muro dentro do meu quarto. Na hora que eu ia orar, eu me distraía a fazer outra coisa. Daqui a pouco eu ia fazer outra coisa. Daqui a pouco eu respondia. Daqui a pouco. Era tão difícil que no início eu comecei a orar em pé. Eu falei, eu não vou nem ajoelhar. Eu vou andar orando e falando em voz alta e arrumando as minhas coisas porque eu não conseguia parar. Aí entra o que a Marci falou. Se precisa, você vai 7 vezes ou mais. Para que você possa romper esses novos limites e crescer. Então, tudo na vida envolve esse exercício, né? E aí é que acontece, talvez, esse choque que gera ansiedade. Porque É, se você estiver na mão do mundo, cuidado que vocês podem estar na contramão de Deus. isso aí. Isso é forte, amiga. Isso é muito Eu forte. tô vendo uma seguidora colocar aí, ó, a Cleidiana. Boa noite, meninas. Ando com minha fé abalada, vivendo com medo, ansiedade, sem ânimo de viver. Cleidiane, é o mundo. O mundo faz isso com a gente. Por isso que você tem que ter certeza de quem é o seu pai. Que Deus é o seu pai. É o seu pai celestial que cuida de você. Porque aí daí você começa a aumentar a sua fé. Você tem que ter certeza que você é feitura de Deus, obra-prima de Deus. Você é única. Você é criada imagem e semelhança do seu Pai Todo-Poderoso. Por isso que você tem que estar firmada, enraizada e alicerçada no amor de Cristo que excede todo entendimento, que está em Efésios 3, isso, está escrito aí, que você tem que estar enraizada, alicerçada no amor de Cristo que excede todo entendimento, porque ele tem um amor por você tão grande. E quando a gente tem você toma posse desse amor que ele tem por você, a sua fé aumenta. E a sua ansiedade vai embora. Não é sua essa ansiedade, é um espírito, medo. O medo é um espírito para te paralisar, para te atrapalhar. Então, o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Olha que coisa linda. E Efésios é uma carta linda que Paulo escreveu e ele fala exatamente isso. Por isso que você tem que ter a certeza do amor de Deus por você, que você é escolhida nele antes da fundação do mundo. Na barriga da sua mãe, ele já tinha te escolhido. Por isso que você tem que jogar fora a sua ansiedade, os seus medos e se anima-te, a palavra de Deus fala. A alegria do Senhor é a nossa força. Entendeu? Porque o amor de Deus, ele lança fora todo medo. É o que eu falei. Segunda-feira, eu estava num evento com 80 mulheres, e essa. Quando eu cheguei, eu fui olhando para o rosto, eu gosto de olhar para o olho de cada uma delas. Eu estava até falando com o João, com meu marido, essa noite passada. Eu falei, amor, tinha 80 mulheres mais ou menos. Eu acho que 70% das mulheres, você olhava no olho, estavam sofrendo de falta de identidade mesmo em Cristo, sabe? Eu falei que a gente tem que fazer uma live também sobre identidade. Você como filha do Deus Todo-Poderoso, amada de Deus, porque esse amor, ele lança fora todo medo e ansiedade, entendeu? Tá alicerçada no amor. Eu tô até aqui procurando Efésios 3, porque essa palavra é linda demais. Gente, eu percebi, assim que a Marci falou aqui do comentário dela, que por algum motivo, Marci, pra mim não tá aparecendo nenhum comentário, nada. Então, se tiver aparecendo outros comentários, outras coisas aqui, gente, vocês me perdoem, porque normalmente eu leio, comento, respondo, Você mas por gosta de comentar. Quando a gente é convidado, geralmente não tá aparecendo mais. Ah, então deve ser isso. Então, que hoje eu tô como convidada.
Então, se Marcia aparecer, você me fala, tá? Porque pra mim eu não tô vendo nada. A não ser que eu entro, Eu tô já sei, achando lindo firma. aqui, ó. A Anitta falou, Cleidiane, põe seu joelho no chão e começa a orar. Ai, gente, eu amo isso, porque uma mulher vai ajudando a outra, né? Uma mulher não é fácil. E essa disse que todos os dias busco, pois sei que cada dia é como um tijolinho que estou construindo. Isso aí, Jéssica, cada dia é um nívelzinho que você vai subindo e o pai começa a se revelar pra gente. É lindo. E assim, Intimidade, isso se chama intimidade com seu pai, que está vendo tudo em secreto. Olha que coisa linda. Lá em Efésios 3 fala da largura, da profundidade, da altura do amor de Deus por nós. Que está escrito assim, ó, Efésios 3:17. E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Nós temos que estar enraizadas e alicerçadas e firmadas no amor de Deus. Olha que poderoso isso. E estando vocês, né, enraizadas, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, qual o comprimento, a altura e profundidade desse amor. Ele te ama. Ele me ama. Ele ama cada uma de nós que estamos aqui. Somos filhas amadas. Não é por mérito, nós não merecemos nada. É pela graça. Vocês conseguem entender? Ele já pagou o preço por nós. Preço de sangue, preço de cruz. Então, nós somos filhas amadas de um Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E o amor dele por nós lança fora todo medo. É lindo demais. E aí o 20 fala assim, ó, 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Você está preocupada com o quê? Seu pois é, pai está Marcia. vendo todas as coisas. Às vezes são processos que a gente passa. Processos, O processo, exatamente. você está no meio de um deserto, de um processo para você buscar mais o seu pai, para ele se revelar mais para você, Ô, Marci, entende? traduz aí no crentez o que é o deserto, porque pode ser que alguém não compreenda e talvez esteja passando por um, mas não consegue nem identificar, nem tirar proveito disso, nem entender. Talvez essa pessoa está vivendo uma grande oportunidade de romper em fé, em crescimento, em unção, em um monte de coisa boa. Só que a pessoa não consegue identificar isso e ela acha que ela está vivendo um grande problema. E na verdade ela está vivendo uma grande oportunidade de crescimento. Então, assim, traduz aí desse crentez, por favor, o que é o tal do deserto? Olha, eu vou contar para vocês. O meu maior deserto da minha vida foi quando eu tirei o tumor da minha panturrilha. Mas eu falo que foi o deserto, foi um processo de buscar mais a Deus, de colocar a cara no pó, de, da gente ter intimidade com o Pai. Você sentiu o amor de Deus, porque é no deserto que você conhece a Deus. Eu falo, Iessa, que Moisés aprendeu mais de Deus no deserto do que no palácio. Uhum. Porque no deserto Deus se revelou para ele. Então, o que você está passando é um processo para você se aprofundar mais na palavra, para você aprofundar mais na oração, para você se aprofundar no jejum, não Então é? vamos lá. Então, deserto, gente, é o deserto mesmo. Traduzindo, É o deserto, a onde não nossa tem pouca região água, pouca comida. pouca nenhuma, né? Então, assim, só porque na nossa região, não sei aonde todo mundo mora, né? Mas assim, imagina um deserto onde não tem nada, é areia. É areia e é areia. E você olha para E é todos os lados sol, e é areia, e é areia, e é areia. frio à E você noite.
imagina você num verdadeiro deserto de areia. E nesse deserto você não consegue se distrair, você não consegue se alimentar, você não consegue conversar, você está sozinho. E qual o significado disso numa vida espiritual? Esse deserto, que aparentemente é algo tão ruim, muitas vezes é um grande convite de Deus para que você possa ter um tempo a sós com Ele, para você poder crescer, que se você não estivesse ali, você não teria esse tempo. Então, muitas vezes nós passamos por quê? Talvez por doenças, como foi o caso da Marci, que ela está testemunhando aqui o tumor dela. Talvez nós passamos por portas fechadas, por decepções com pessoas que a gente não esperava, com situações onde você, de alguma forma, sentiu que você passou por uma desvantagem. Enfim, tudo aquilo que te tirou do seu planejamento original, que te trouxe desconforto, que muitas vezes parecia não ter nenhuma saída, era a oportunidade que Deus precisava de ter um particular com você. E não ache que isso seja um castigo, porque foi exatamente assim que ele fez com o filho dele, Jesus. Então, depois que Jesus recebeu o Espírito Santo de Deus, antes ele ir lá, né, para o ministério dele, ele saiu do local que ele recebeu o Espírito Santo de Deus e foi para onde? Para o deserto. Deserto é lugar de preparo. Então, só para deixar muito claro, tudo isso que muitas vezes faz a pessoa se sentir ansiosa, desanimada, sem esperança, por pior que pareça ser, procure trocar a lente e entender que isso daí pode ser o deserto, o particular com Deus, que por mais que seja difícil, porque eu não estou falando que seja fácil. Lembra da imagem do deserto? É doído. É doído, é moído. Só que se você tenta pular essa etapa, é igual escola. Sabe quando você reprova e volta para onde você estava? Então, assim, quanto antes você se permite viver no desconforto, porque mudar é desconfortável, mas ser moldado por Deus, saiba que você sempre vai sair melhor. Então, essa situação que aparentemente pode ser, talvez, igual ela escreveu ali, né? Que eu não tô vendo aqui os comentários, um desânimo, troca a lente. Você não tá desanimado. Talvez você. Tudo bem, talvez você tá com anemia, talvez você tenha que fazer exames, tá? Só para lembrar aqui, porque Olha a a gente tem que Nutri, olha a tirar. Não, Nutri. não, por favor, é porque assim, tem a parte física. Talvez realmente a pessoa esteja xoxa, capenga e talvez você precise dar uma nutrida. Hoje em dia o povo come muito mal e às vezes a pessoa tá mal, nutricionalmente falando mesmo, que eu não poderia omitir essa parte. Mas talvez isso seja uma grande oportunidade. Já imaginou se todas as pessoas que de alguma forma passam por, sei lá, um susto, uma doença, uma perda, fizesse disso algo para o crescimento, por mais doído que fosse? Só para fechar aqui, Marcia, eu tenho uma frase que eu falo que é a seguinte: toda doença vem para cura, toda dor vem para cura. Tudo aquilo que parece estar acontecendo de ruim, ainda assim te favorece, porque em Romanos está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, assim, Amém, é verdade. coloca um sorriso no rosto, passa uma make, vai maquiando com louvor. Vai maquiando com louvor, aqueles louvores assim que vão edificando, que você vai, lava o rosto, você tá bem, tô ótima. Aí você não tá mentindo, porque você não vai falar isso pra quem não te quer bem, não. Para os outros, você fala que você tá maravilhosa. Aí, quando você fecha a porta do quarto, você pode descabelar de chorar com Deus, né? São comportamentos nos lugares certos. Então, assim, a gente ora, vai lá, mas é no quarto que a gente ora para Deus. A gente fala assim, nossa, você é tão forte. Eu falo assim, imagina se ela me visse dentro do quarto. Porque quando eu sou fraca, que Deus se manifesta, né? A gente não é forte. Eu sou forte. Quando eu sou fraca é que eu tô forte. E aí vem a pergunta, até onde aguenta essa fé, Marcinha? Olha lá, a Ângela falou assim, ó,
Marci já me falou que o deserto não é lugar de morada, e sim de passagem, onde realmente conhecemos ao Senhor, não é? Até onde você aguenta. Estou vendo se tem mais comentários. Por enquanto não tem. Mas, assim, eu falo que tem uma passagem que eu falo muito aonde eu vou ministrar, que está em Tiago, que fala assim, ó, meus irmãos, Tiago 1, meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações. Marci, como assim? É igual você falou. Como que eu vou ficar alegre passando por prova? Como? Porque a prova da fé de vocês produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros e não falte mais nada para vocês. Olha que lindo. Alegrem-se se vocês passam por tribulações, porque você está aprendendo mais de Deus, você está na dependência dele, é ali que você vê que você depende dele, até onde você aguenta. Sozinho você não aguenta nada. Com a força do teu braço você não aguenta. Agora, quando você tem o Senhor do seu lado, você é mais que vencedor, igual a Iessa falou. Você é mais que vencedor. Você com Deus, querido. Ninguém pode com você e Deus juntos. Você vence qualquer batalha. O que você tem na mão? O que você tem na mão hoje? Davi tinha uma funda. É o mesmo Deus que está aqui conosco nessa live. É o Deus de Davi, o Deus de Esther, o Deus de Daniel, o Deus da Iessa, o Deus da Marci, o Deus de cada uma de nós, meninas. E juntas nós somos mais que vencedoras em Cristo. Não temas, Isaías 43 fala, não temas que eu te ajudo. Se você passar pela água, eu vou com você. Se você passar pelo fogo, eu vou com você. Não temas. Tem lutas, mas tem vitórias. Eu estava ministrando lá em Aracruz na segunda, e o Senhor me mostrou claramente. Uma moça falou assim, Marci, eu pedi a Deus uma palavra de conhecimento para aquela noite. E eu sempre anoto várias, que Deus vai me falando no caminho, eu vou orando, louvando, adorando, e o Senhor vai me falando várias palavras de conhecimento. E aí, naquele dia, Deus me deu uma só. Falei, meu Deus, só uma palavra de conhecimento para o teu povo. Aí o Senhor falou, uma só. Vou restaurar casamentos nessa noite. E aí, no final da minha palavra, eu falei assim, você que está com um casamento que você acha que não tem mais jeito, vem para frente que eu quero orar para você. Aí uma moça foi para frente e falou assim, Marci, o meu marido já foi embora de casa. Eu falei, você vai continuar orando. Você vai continuar declarando que ele vai voltar, que a sua família e a sua casa vão servir a Deus. As suas 2 filhas, você vai só amar ele. A sua luta não é contra carne e sangue. A sua luta é contra principados, potestades. E se Deus falou que vai restaurar esse casamento, não é para acabar, porque vai voltar. E Deus me mostrou claramente, quando eu orava para ela, que é um processo que ela está passando. Por quê? Quando você vence um deserto, quando você vence o seu processo, você tem autoridade para fluir naquilo que você venceu. Hoje eu entendo o meu chamado. O meu chamado é cura. Por quê? Eu tive autoridade, eu recebi uma bênção, recebi um milagre criativo de Deus. Então eu estou fluindo em cura. Cura de emoções, cura de depressão, cura de dor da alma, dor física. E ela e o marido dela vão vencer em curas de casamento. É um processo. Eu falei, tenha sabedoria. Você está passando por um processo para você restaurar o seu casamento e você sair vitoriosa e você curar pessoas que estão desfazendo o casamento. Olhe com os olhos da fé. Veja o seu futuro. Declare o seu futuro. Declare, coloque a mão em cima do travesseiro do seu marido e declara. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa vamos Amém. ajudar
várias famílias que estão destruídas. E aí que eu falo, quantas vezes você está pagando o preço de orar pelo seu casamento, pela sua família? Qual o jejum que você está? Ah, eu não tenho força, eu não tenho fé, eu estou fraca. Então procure, igual você falou no início, procure alguém com a fé maior que a sua. Vá para as reuniões de oração. Vá para o seu tempo com Deus. Vá para o tempo de intimidade com Deus. Eu vi na última vez que eu estive agora no Voa com Bill Johnson, ele falou assim, falou para gente, se eu tiver 1 hora com Deus no meu dia, se eu tiver 1 hora com Deus, eu vou ficar 38 minutos louvando, adorando, declarando. Eu não vou falar nada, eu não vou pedir nada. E o restante do tempo que eu vou orar. Primeiro eu vou ouvir o que ele vai falar para mim. Às vezes a gente quer falar tanto com Deus, né? Senhor, que não sei o quê. Deus não fala comigo. A gente fala, Deus não fala comigo. Mas você está parando para ouvir ele? Não é? Às vezes a gente só quer a gente falar. Que a gente gosta de falar. Eu e você, a gente gosta de falar. Já falamos 50 minutos. É, Né? Mas você para ouvir o que Deus quer falar com você? Você coloca lá um louvor e fica meditando, ouvindo no dentro do seu coração que ele está falando com você, calando todas as vozes para ouvir só a voz do seu pai. Não é? É assim. e Marci, eu não sei, de novo, né? Eu fico aqui ouvindo você, admirando assim como que você flui, né? Nisso que você fala, como você tem autoridade para falar sobre isso, como isso se manifesta com muita leveza. E eu fico também pensando em quem está no início da jornada, ou quem talvez até teve um bom tempo de comunhão com Deus, mas por algum motivo acabou se afastando. Talvez quantas dúvidas que vem na cabeça, ou talvez também quantas dores emocionais que impedem de olhar para tudo isso. Eu, por muito tempo, quando eu ia à igreja, independente de religião, e eu via alguém falando assim de uma maneira tão alegre, tão forte, e assim louvando com tanta, tão de uma maneira assim tão emocional, assim, eu falava assim, gente, eu não sinto nada que esse povo sente, gente. Assim, que é isso? Assim, eu ficava assim, será que isso é forçado? Será que esse povo realmente sente isso daqui tudo? E eu queria sentir, só que eu não conseguia sentir. E o que eu gostaria de falar sobre isso é que uma coisa a gente não pode duvidar, mesmo que hoje possa parecer ser estranho, que é do amor de Deus por nós. Ele sempre está disponível para poder nos receber de braços abertos. Ele nos ama profundamente. A qualquer momento que você, mesmo afastada, quiser voltar, as portas sempre estarão abertas. E todo esse movimento diz mais sobre a gente do que ele. Que o mais comum é falar o quê? Ah, por que Deus permitiu isso? Onde é que Deus estava? E o que que... Nananana? E Deus sempre esteve ali disponível. São as nossas confusões, são as nossas consequências, as nossas ações. E ir sozinho é muito mais difícil. Eu gostaria de, antes da gente passar, né, para aqui, para fechar isso daqui, de lembrar daquela passagem que está em Mateus, onde os discípulos, né, os seus 12 ali, que já estavam caminhando com Jesus há bastante tempo, entraram no barco, né, junto com eles, em um determinado momento ali, começou uma grande tempestade no barco e eles começaram a ficar extremamente assustados e Jesus dormindo. E eles tentando salvar o barco e tentando, até que um deles virou para Jesus e falou: não te importes, assim, né? Ainda afrontando, assim, né? Que a gente morra. Você está dormindo, o barco está aqui, a tempestade está acontecendo. E Jesus se levantou e, com a autoridade dele, a tempestade passou. Então, assim, se está muito pesado, se está muito difícil demais, a pergunta é: será que a gente não está querendo resolver com o próprio braço, ao invés de chamar Jesus para o nosso barco? Né? Porque se está tão pesado assim, tem alguma coisa errada. Não é para estar tão pesado assim, porque tem gente que está passando por situações muito mais difíceis que a nossa e
nem por isso às vezes está descabelando tanto. Então, assim, a pergunta é, quem é que está no nosso barco, né? E aí, já quero aqui, Marci, começar aquele momento de convidar as pessoas que estão afastadas, distantes, mas que querem viver o renovo com Deus, querem ter mais profundidade, que talvez ainda estão bem distantes de ter esse tempo diário, mas internamente já tem um sim. Ó, eu não sei o que eu faço ainda, mas eu quero isso que você está falando. Então, nesse momento, se você quer ter esse renovo mesmo, assim, com Deus, com o Espírito Santo de Deus, chamar Jesus pro barco, por gentileza, escreve aqui embaixo, eu quero. Mas tem que escrever, não adianta ficar na cabeça, não. Por quê? Porque no mundo espiritual a gente tem que se mover. Então, aqui, como a live é eu e a Marcia, não dá para você falar, apesar de que você pode falar aí na sua casa, é importante que você se posicione, que você tenha uma ação que mostre sim que você quer algo diferente. Então, se você quer esse renovo, primeira coisa, escreve aqui eu quero. E aí, Marci, conduz aí para quem ainda não conhece o pitch de Jesus. Eu tô vendo aqui elas colocando, eu quero esse renovo. E outra coisa que eu quero que vocês colocam assim, olha, essa live, esse pouco de tempo que nós passamos aqui, eu senti uma vontade de me aproximar de Deus, de conhecer mais de Deus. Essa live vai ser sempre nas quarta-feiras, às 21 horas. Então vem com a gente toda quarta. Vai ser lindo o que o Senhor vai fazer. Eu quero, Senhor, olha lá, entra no meu barco, eu quero, todo Amém. mundo escrevendo. E é lindo, assim, eu falo que com as pessoas e essa, que Jesus, ele é irresistível. Jesus, ele é irresistível, porque quando a gente conhece ele, quando a gente se aproxima dele, a gente sente esse amor tão lindo dele, que a gente quer mais, a gente quer mergulhar no profundo, quer aprender mais dele, quer mais intimidade. Então, ó, eu quero, eu quero. Por acaso tem alguém também na live que está com alguma dor, eu quero orar por você. É, eu estou vendo aqui um monte de gente falando eu quero, eu quero. Toda quarta a gente convida vocês a estarem com a gente. Nós vamos ter várias Serão surpresas. 4 quartas. Oi? Não, serão 4 quartas, né? Então, Quatro assim, quartas. não é toda para você falar assim, ah, na próxima eu não posso, eu vou vir na outra. Não, se você perder a próxima, você vai perder o fio da meada, entendeu? Isso Nós temos aí. 4 encontros, cada um com um tema que conecta um com o outro. Se você perdeu esse primeiro tema, a gente vai deixar salvo para você poder assistir quem entrou na metade. E quando chegar na quarta que vem, você tá por dentro. E aí nós temos uma terceira elementa, que é a Lara Vago, filha da Marci, porque essa pessoa que viaja muito, eu também vou estar viajando. Então, talvez na próxima quarta, se não estiver eu ou não estiver a Marci, vai estar a Lara. Sempre vamos estar nós três. Então, vai ficar salvo, assiste. Serão somente 4. Então, você já coloca na sua agenda as próximas 3, às 21 horas. Você não pode perder e vai trazer mais amigas e vai assistir essa parte que você perdeu, tá? Então, bora lá. Eu quero. Isso, eu Muita quero. gente. Eu quero, eu Eu quero, tô eu olhando aqui pra quero. baixo, gente, porque eu abri a live no meu computador aqui embaixo, porque aqui eu tô conseguindo ver os comentários. Se vocês olharem pra mim olhando pra baixo, é porque aqui eu não tô conseguindo ver o comentário, mas aqui embaixo eu tô vendo, tá? Então, bora lá. Quem estiver com dor, pode Não, tem escrever 3 pessoas aqui. já que falaram que uma tá com uma dor no pé. Tem uma outra aqui, ó, Luci Maria. Eu estou com dor. A Uhum. Rita de Cássia, eu estou com dor e inchaço no meu pé. Então, tem muita gente querendo intimidade com Deus, quer Jesus, quer colocar Jesus no centro, quer colocar Jesus no barco. Isso é muito importante, gente. Eu não estou falando, né, gente, eu e essa, a gente não está falando de placa de igreja, nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso, né? Mas eu quero orar também para vocês que estão com dor e vocês vão me falando qual é o nível da dor de vocês agora. A gente vai orar agora, tá? Agora a gente vai orar por essas dores, por essas pessoas que estão com dor. A primeira pessoa que eu quero orar é essa aqui, ó, que falou que tá com muita dor, ó, a Lucy. Pai, Uhum. em nome de Jesus.
Eu coloco a Lucy agora nos teus braços, Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, visita a Lucy aonde ela estiver. E Amém, nós damos Senhor. uma ordem no mundo espiritual em nome de Jesus. Glória Mais a Espírito Deus. Santo, mais Espírito Santo. Põe a mão em cima da sua dor, Lucy. Mais Espírito Santo, mais poder, mais unção, mais fogo que cura. Mais Espírito Santo, mais, Sim, sim. mais. Ancora. Tira toda dor, todo espírito de Luz, enfermidade das luz, mulheres que estão aqui nessa live, em nome de Jesus, Pai. Está paralisada toda dor, todo espírito de enfermidade que empreendimento. atormenta essas casas, essas vidas, em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo passando no local dessas dores, Pai. Em nome de Jesus, nós cancelamos essas dores. Em nome de Jesus, mais amor, Espírito Santo, mais poder, mais unção, mais fogo que cura. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tem pessoas pedindo oração para Estela, a sua Rosana está pedindo pela sobrinha. Nós cremos na cura. A Anitta está pedindo oração pelo ouvido. Pai, todo espírito de zumbido, espírito de surdez, sai agora da vida da Anitta Em em nome de nome de Jesus. Jesus. Mais poder, Espírito Santo, mais fogo, mais poder, mais fogo. O Senhor é o Jeová Rafa, o Deus da cura, o Deus que pode todas as coisas. O Senhor é o médico dos médicos. Mais unção em todas as casas que estão aqui. Libera cura, mais Espírito Santo entra em cada família, da Anitta, da Vanessa, da Antônia, da Maria, Ângela, a dor Eu creio, Senhor. espiritual, de depressão, sai agora em nome de Jesus. Todo medo, toda ansiedade, Espírito Santo, visita cada casa aqui, no poder que há no nome de Jesus. Quem está se sentindo melhor, coloca o nome. Mais Espírito Santo, porque nós cremos na cura, nós cremos no poder da oração, nós cremos que o Espírito Santo faz a obra completa. O Senhor é um Amém. Deus de cura. Eu oro também pelo Vicente, um bebê, neto da Jaque, que me mandou aqui agora para orar com o bebezinho, foi para Vitória. Em nome de Jesus, toda enfermidade sai agora do corpinho do Vicente, no poder que há no nome de Jesus. Amém. Suelen Fiorentino, ore pelo meu quadril. Senhor é o Em médico dos Jesus, Senhor. médicos. Visita a Sueli agora, em nome de Jesus. Cura esse quadril. Mais Espírito Santo, mais fogo, mais poder. Alinhamento de quadril, de Amém, ossos, de Jesus. Glória a músculos, de Deus. nervos. Glória, Mais glória, fogo do Espírito Santo nessas casas. glória a Deus. Mais poder, mais cura, mais cura. Em nome de Jesus, mais Espírito Santo, entra com poder, que a obra seja completa. Ângela, todo espírito de depressão que fica na sua casa, que fica na sua família, que fica na sua vida, todo espírito de escassez, em nome de Jesus, seja quebrado agora. Amém. Você é filha do Deus Todo-Poderoso, filha do Em nome de Criador do Jesus. universo. Em nome de Jesus, o Espírito Santo te abrace agora, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quem Amém. está se sentindo melhor, coloca eu. Essas lives, gente, vai ser live lugar de cura, lugar de intimidade com Amém. Deus, lugar de aumentar a fé, lugar de contar milagres, lugar de testemunhos. Nós cremos no poder que há no nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. E eu quero aproveitar aqui e perguntar se alguém ainda não verbalizou, não falou publicamente, por mais que já conheça Jesus de nome, por mais que já ore, por mais que já frequente ou já frequente alguma igreja, mas que talvez ainda não teve a oportunidade de declarar que Jesus é seu único
verdadeiro, suficiente, Senhor e Salvador. E esse, o que muda se eu falar isso? Tudo. Porque na palavra diz que quando você declara isso no seu coração e você declara isso publicamente, o seu nome ele é escrito no livro da vida. E quando o seu nome é escrito no livro da vida, você tem outro tipo de cobertura espiritual. Você tem muda tudo, muda tudo. E talvez você não fez isso porque ninguém te falou da importância, talvez você não sabia. Isso está escrito na Bíblia. Então, por exemplo, aqui, olha, a a Ângela colocou aqui, eu só queria que esse vazio no coração passasse. Ângela, não estou aqui resumindo as coisas, eu querendo ser simplista, tá? Muitas vezes as pessoas precisam de medicação, de suplementação, de tratamento. Mas o que nós estamos fazendo aqui é realmente trazendo a parte do espiritual, porque são todas camadas. E o espiritual é maior que todas as outras coisas. Então, esse vazio que você está falando, eu também senti. E eu só consegui curar esse vazio, mesmo com todo o conhecimento, mesmo com muitos cursos, mesmo me sentindo. Mesmo tendo família, sabe aquela pessoa que você fala assim, mas gente, você tem tudo. E aí, o que te falta? Faltava Jesus no meu coração. Faltava ele ali dentro, mas assim, convidando ele, sabe? Pedindo ele, porque ele não arromba portas. Você tem que convidar para que ele possa vir. Então, eu quero falar aqui, quero perguntar se alguém talvez ainda não teve essa oportunidade de falar que Jesus, o Senhor é meu único e verdadeiro Senhor e Salvador. Porque a partir do momento que você declara isso, e como nós estamos numa live, eu vou pedir para que você possa escrever isso, o seu nome será escrito no livro da vida. Seu nível de retaliação espiritual, de perturbação, de fraqueza, de falta de fé, tudo isso vai mudar. Isso, mas só escrevendo isso, testa para você ver, A palavra tem experimenta para você poder. ver. A palavra tem poder. Então, alguém aqui nunca fez isso e quer fazer hoje, o que você tem que fazer? Você escreve aqui embaixo, eu creio que, ó, igual a Rosana aqui, ó, Jesus é meu único Senhor e Salvador. Por quê? Porque Salvador é aquele que nos salva, mas ele também é Senhor. Ele também coloca ordem. Ele também arruma a casa. E a gente não pode ficar só com a parte da salvação. É o Senhor e o Salvador, sabe? Então, Rosana, parabéns por ter proferido publicamente. Como a Márcia falou, a palavra tem poder. A Ângela, você já declarou isso alguma vez, Ângela? Isso é um convite para você poder transbordar esse vazio do amor de Deus. Quem está se E sentindo melhor, mais leve, mais forte agora, depois da nossa live, vai falando, porque Jesus, onde ele entra, ele faz isso. Ele nos fortalece, nos anima, nos alegra, porque a alegria do Senhor é a nossa força. amém. Quero fazer um Amém. convite, essa. Ah, Dia 11 do isso, 11, Rosana. nós vamos ter um café e cura, né? Aqui em Colatina, com a profeta Ludmila. Quem tiver interesse de ir, manda lá uma mensagenzinha, inbox lá para mim, que eu explico tudinho, tá? Maravilha. Marci, vamos fazer o seguinte, vamos fazer nossa foto? Aí a Sheila colocou aqui, ó, glória a Deus. A Sheila, Rosana, Amém, Jesus é meu único amém, Senhor e amém. Salvador. Amém. Parabéns Vamos. por isso. Isso muda tudo, tá? E se tivesse me falado, eu tinha feito antes. Eu falo com a Márcia, eu falei, gente, por que esse povo não explica as coisas direito? Tudo bem, eu não li a Bíblia, né? Tá escrito, eu poderia ter pego, ter lido, tem pregação, hoje tem YouTube, tem a Bíblia, tem pregação, tem tudo e mais um pouco. Mas que a gente pode estar aqui compartilhando isso, por que não fazer, né? Ivane colocou também, Jesus, meu único Senhor e Salvador. Glória a Deus por isso. Vamos fazer Amém. nossa foto? Pode fazer. Vamos fazer nossa foto aqui? Eu tenho medo de fazer e depois eu cancelar a live sem querer. Então, gente, se alguém puder, a gente vai dar um sorriso aqui. Tira um print da live e depois coloca lá nos stories e marca a gente que a gente vai repostar, tá bom? Então, ó, prepara o print aí. Gente, alguém tira, tá? Eu não vou tirar. Porque uma vez eu fui fazer isso, eu parei a live. Ah, Então, para a live, né? para a live. Então, por gentileza, alguém faz um print aí, ó. $1 assiste.
Tirou print. Depois só marcar ali eu e Marci que a gente vai repostar. Então, já Obrigada. estamos convidadas para poder voltar aqui quarta-feira que Glória vem, a às Deus. 21 horas. Chama as amigas. A Marci vai salvar a live, né? A Marci, você abriu a live, então tem que salvar ela ali no seu Instagram. Tá Depois que bom. você salvar, a minha equipe vai baixar e vai jogar lá no YouTube. Então vocês vão ter um link compartilhável para vocês mandarem nos grupos de WhatsApp. Assim que essa live estiver publicada, eu vou comunicar lá nos stories. Então fica de olho, que a hora que ela estiver liberada, eu libero o link e vocês compartilham com todo mundo, porque no nosso próximo encontro tem um tema, né, Marci? Qual é o tema do próximo? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha Pra aí, já que eu não deixar, lembro. Meu só para celular tá deixar um agarradinho. spoiler aqui, ó. Um spoiler do nosso próximo tema. Pera aí que tá escrito aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Achei. Nossa, é forte, hein? Então, ó, tema 1 de hoje foi: o que é fé? Como está a sua fé? E até onde você aguenta. Tema da semana que vem é: descanse em Deus. Uau, descanse. Não é Descansa fácil, no não. colo do papai. Descanse em Deus. Então, se você é uma fazedora, se você está sempre executando, se você tem dificuldade de tirar um tempo de oração, um tempo de intimidade com Deus, essa live é para você, tá bom? Fiquem com Deus, durmam em Beijos. paz, na confiança e no descanso do Altíssimo, que Ele cuida de vocês. Amém? Amém, amém. Um abraço, Beijo, Marcinho. boa Beijos. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, Tchau. pessoal.